ouviu uma mensagem como esta. Portanto, fique ligado, ok? Nós vamos começar com uma primeira parte, mas em seguida vamos para o estudo da palavra e seria muito bom que você o acompanhasse. Convido antes disso aos irmãos para que possam abrir as Bíblias junto comigo no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 1. Enquanto vamos procurando o texto, eu quero pegar esse material aqui, vou mostrar para você no vídeo. Este folhetinho aqui, ó, como recomeçar, ok? Este folheto, ele traz uma mensagem ensinando a pessoa algumas dicas para ela recomeçar a sua vida material e também, no final, ele vem com um apelo para a reconstrução da vida espiritual. Ele é um folheto especialmente concebido para você que no frio colabora com a campanha do agasalho, para você que quando vê alguém em necessidade entrega o alimento não perecível, ou para você que se sente tocado às vezes por um mendigo, seja o que for, e aí faz uma doação. Ele é preparado para você afixar na tua doação, aqui tem um espaço para o durex em cima e embaixo, um espaço o qual, se for respeitado, não vai rasgar um papel onde nós temos o texto, ok? Isso permite com que, mesmo a pessoa tirando com um pouco de desleixo o folheto, ela ainda assim tenha a mensagem preservada para que ela possa receber o pão espiritual. Até porque, meus queridos, nós temos a palavra da vida. Nós temos aquilo que pode conceder a vida eterna à pessoa, as boas novas da salvação. Muito mais importante do que o pão material é o pão espiritual. Portanto, sempre que formos administrar as bênçãos materiais, vamos administrar também as bênçãos espirituais. Por isso, te convido a entrar em contato conosco e solicitar. Nós já imprimimos aqui, foram cerca de 4.000 folhetos, eu tenho um pacote aqui com 500, ok? Você pode solicitar, não tem custo, o folheto é gratuito, ok? Você só cobre o valor do envio do correio, inclusive para um material desse, feito num papel mais leve, que é o papel reciclado, o valor é ínfimo, tá? Então, entre em contato conosco e nós vamos te passar a quantidade que você precisa. O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Queria pedir a você também que esteja sempre atento às necessidades de evangelismo. Nós temos também outros materiais, por exemplo, esse aqui, eu acho que sempre é bom nós relembrarmos. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Nós distribuímos muito para pessoas que perderam um ente querido, ok? Se você conhece alguém nesta situação, entre em contato e solicite também. Todos estes materiais e os outros que já apresentamos aqui, eles são disponíveis através do emprego correto dos dízimos e das ofertas. Lembrando, eu não vivo do ministério, portanto, eu também, assim como você, dizimo e oferto para que nós tenhamos mais, a fim de que possamos fazer mais. Ok? Se você entende que deve dizimar e ofertar neste ministério, nós podemos te dar a instrução. Você entra em contato pelo e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Em Lucas capítulo 21, no verso 1, diz que Jesus viu os ricos lançando as suas ofertas no gasofilácio ou na arca do tesouro, o cofre da época. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Olha, irmãos, eu posso dizer que por experiência já fiz isso. Houveram vezes em que eu tinha um recurso, mas priorizei a obra de Deus. Não passei fome por conta disso, ok? Cada um deve fazer na medida da sua fé. Deus não obriga ninguém a fazer nada, mas Ele se agrada daqueles que se sacrificam pela sua obra. Portanto, você avalie com Deus, ok?
aquilo que é razoável, aquilo que é justo, aquilo que você deve contribuir com a sua obra, e então faça conforme Deus colocou no teu coração. Nós aqui estamos meramente como instrumentos para poder administrar corretamente este recurso que entra, a fim de que ele possa render o máximo para a pregação do Evangelho. A propósito, você pode estar fazendo a auditoria pessoal das nossas contas. Sim, nós entregamos mensalmente um relatório de aplicação de dízimos e ofertas para os dizimistas. Então, você que é dizimista pode solicitar e nós vamos disponibilizar para você, ok? Vamos nos colocar em pé, meus queridos. Aqueles que se prepararam podem estar fazendo uso da oportunidade para entregarem os dízimos e ofertas enquanto cantamos. Quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei, da vida cansado no mundo perdido. A doce voz eu escutei, com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando ele me disse assim: vinde a mim, estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos orar? Vamos nos colocar de joelhos. Santo e bom Deus, nós queremos te agradecer pelo dom de Cristo Jesus. Amém. Por meio dele temos a salvação, que é a mais bendita esperança nesta terra. Amém. Senhor, aqui estivemos colocando as nossas ofertas, os nossos dízimos, que são uma expressão do nosso agradecimento pelo que o Senhor nos tem proporcionado. Amém. Essa bendita salvação que nos concede vida eterna, vida em abundância. Ó Deus, faça com que cada dia mais a nossa gratidão cresça e que nós não tenhamos medo, Senhor, de ofertar, sabendo que como és o dono do ouro e da prata, o Senhor pode encher os nossos tesouros. Amém. Abençoa cada um, Senhor, que ofertou, que dizimou, e assim também como cada um que não pôde fazê-lo por qualquer razão. O Senhor conhece os corações. E que o Senhor possa abençoar todo aquele que tem o sincero desejo de te servir. Amém. Possa também prosperar a sua vida na medida do que o Senhor entende ser o melhor para cada um e na medida também, Senhor, do empenho e do trabalho de cada pessoa. Amém. Até porque o Senhor se propôs a abençoar a diligência. Amém. Queremos pedir a Deus que venha nos guiar agora nesta segunda hora. Abençoa cada pessoa, ó Deus,
que se preparou para escutar a palavra neste momento e que ela não possa sair vazia, mas que a tua palavra venha preencher o espaço que está ali designado para que o Senhor a instrua. Que cada pessoa, Senhor, possa sair daqui sabendo mais de Ti, da Tua palavra, amando mais a Tua verdade. Amém. Senhor nosso Deus, quero pedir também que o Senhor me esconda na rocha, que é Cristo Jesus, e que Ele tenha plena liberdade de falar ao Teu povo por meio intermédio. Amém. E assim, ó Deus, cumpra-se a Tua vontade nesta ocasião. Amém. É o que te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu convido a todos para deixarem as Bíblias abertas no livro de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, o que apresenta para nós a tônica da mensagem de hoje. É um conselho do Senhor para nós. Filho meu, filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Paramos aqui. O Senhor disse que aquele que tiver o sincero desejo de conhecer a verdade será conduzido até ela. E também disse que a sabedoria, ela é reservada por Deus como um prêmio, uma porção, um presente para os retos. Pergunto, o que é uma pessoa reta, meus queridos? O que é uma pessoa reta? Hã? Uma pessoa justa, que não comete injustiça. Ok, vamos explicar um pouco mais. Vamos lá, o que é uma pessoa reta? Teme a Deus e obedece os mandamentos. Obediente, teme a Deus, obedece os seus mandamentos. Talvez falando numa linguagem mais popular, faz o que é certo porque é certo. Certo? Uma pessoa reta, ela gosta das coisas corretas. O que ela sabe que é certo, ela procura fazer. Sabe, irmãos, esta passagem que nós lemos, ela está nos traduzindo uma verdade profunda. Nós vamos entender na medida em que desenrolar-se o tema da mensagem de hoje. Da onde vem a sabedoria? A Bíblia diz que a sabedoria é Cristo. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. A sabedoria que é dada aos retos. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual, para nós, foi feito por Deus sabedoria. E no verso 24 é dito, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria. Ok. Agora, como é que a sabedoria é transmitida? Bom, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1,
que Jesus, ele é também a palavra, não é assim? Jesus é a palavra. Em João capítulo 1, verso 14, é dito, e o verbo se fez carne. Outras versões dizem, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer que a sabedoria de Deus, ela, antes de ser revelada pela pessoa de Jesus de Nazaré, ela já era revelada pelas Escrituras Sagradas. Correto? Pela palavra. Jesus, em pessoa, viveu a palavra de Deus. Por isso, ele é a palavra em carne. E Provérbios diz que a sabedoria, ela é dada aos retos. A palavra pura de Deus, ela é sempre designada aos retos. Irmãos, o que estudamos agora é o pano de fundo para nós podermos avançar no tema central da mensagem de hoje. De onde veio o cânon das Escrituras? Para quem não sabe, cânon refere-se ao conjunto dos livros que compõem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tantos livros foram escritos por pessoas religiosas em várias épocas, durante esses 1600 anos quase, nos quais os livros da Bíblia foram escritos. E por que destes tantos livros, somente 66 permanecem nas Escrituras Sagradas? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E por que os outros não estão? Por que somente estes? E por que estes estão? Ouve-se. Outro dia eu estava assistindo no YouTube um vídeo com um padre. E o padre estava respondendo perguntas. Entre elas, uma pergunta que veio por internet, de alguém que não disse de que religião era, não foi também mencionado o nome do internauta, mas a quem o padre classificou de protestante. E aí, foi quando o padre, rebatendo as acusações que recebeu, disse assim, e se vocês têm Bíblia hoje, deem graças a Deus à Igreja Católica, porque foi ela quem deu a Bíblia para vocês. E aí, claro, foi ovacionado, né? O povo lá assoviando, batendo palmas e tal. Irmãos, quando eu vi aquilo, me ocorreu de estarmos aqui tratando deste sermão. O nosso propósito não é ficar batendo boca, debatendo ou discutindo, mas Deus nos deu uma missão de expor a verdade ao povo. A verdade tem que ser dita. O povo engole muito qualquer coisa. Em geral é assim. Engole-se o que se escuta. Agora, qual é a realidade da origem da Bíblia? Bom, a Igreja Católica diz que ela é quem nos deu o cânon, ou seja, a Bíblia, porque ela diz que foi ela quem definiu nos seus concílios, o último deles, o Concílio de Trento, quais seriam os livros sagrados e quais seriam os livros não sagrados, ou melhor dizendo, quais seriam os livros canônicos e quais seriam os livros não canônicos. Quais seriam os livros considerados inspirados e os outros considerados não inspirados. E é interessante porque quase não se questiona este argumento. Simplesmente recebe-se a Bíblia e fala, não, eu tenho a Bíblia, essa Bíblia aqui é a palavra de Deus, pronto. E aí tudo que está nessa Bíblia eu aceito. Só que daí tem um detalhe. Há algumas doutrinas que não têm fundamento na grande maioria dos versos bíblicos e que parecem ser apoiadas, às vezes, por um verso aqui e um verso acolá. E, inclusive, a propósito, são doutrinas católicas, abraçadas por muitas igrejas evangélicas. E aí, nós começamos a entrar num dilema, sabe por quê? Porque aí os católicos com propriedade começam a dizer, tá vendo? Nós demos a Bíblia, vocês creem na nossa doutrina, porque fomos nós quem formulamos esta doutrina. E aí os protestantes vão ficando amarrados, até chegar ao ponto em que, já ocorreu lá na Alemanha, né?
A igreja luterana já pediu desculpas para a igreja católica e assim vai. Parece que a reforma foi desreformada. Sabe, irmãos, tem alguma coisa errada. Vamos para a origem, para ver o que realmente aconteceu. Será que a igreja católica nos deu mesmo as escrituras? Será que foi ela quem a preservou? Nós lemos no livro de Provérbios que Deus reserva a sabedoria para os retos, para aquele que faz o que é certo porque é certo. Então nós vamos para a história e vamos ver qual é a relação dos papas e da Igreja Católica com a Bíblia, certo? Acho que é um bom começo. Em seguida nós vamos ver a Igreja Católica no contexto de retidão. É reta ou não é reta? Tem propagado a retidão ou não tem propagado a retidão? E aí nós vamos ver se ela poderia, aos olhos de Deus, ser a depositária da verdade. E depois disso nós daremos sequência ao tema. Eu quero abrir, portanto, algumas declarações feitas ao longo de séculos, por meio de bulas papais, com respeito à Bíblia. Ok? Eu vou pegar aqui algumas delas. Por exemplo, uma declaração do Papa Inocêncio III, de 1215. Ela diz assim, que iriam ser aplicadas penalidades para aqueles que se engajassem na tradução de volumes sagrados ou que assumissem o ofício de pregar sem a autorização dos seus superiores. Seria movido um processo contra eles sem permissão de apelação. E o mesmo Papa Inocêncio III disse assim: foi declarado que, assim como na antiga lei, na Bíblia, se uma besta, um animal, tocasse o Monte Santo, quando Deus foi entregar a lei, né? Se uma besta ou um animal tocasse o Monte Sinai, ele seria apedrejado até a morte. Então, homens simples e sem educação não poderiam tocar a Bíblia ou se aventurar a pregar as suas doutrinas. Quer dizer, comparando os próprios fiéis que iam na igreja a bestas e animais que não poderiam sequer tocar a Bíblia. O Concílio de Toulouse, em 1229, proibiu os leigos de possuir ou ler traduções da Bíblia nas suas línguas maternas. Olha só, eles falam, né, que são aqueles que preservaram a Bíblia para nós. Será que eles tinham interesse mesmo de preservar a Bíblia para o povo? Agora, Concílio de Tarragona, 1234, ordenou que todas as traduções para idiomas maternos fossem trazidas ao bispado para serem queimadas. Todas as traduções fossem queimadas. Eu não vou ler todas, irmãos, porque são muitas, tá? Mas eu quero me concentrar em algumas aqui. Vou direto para aquelas que... Tá aqui. Olha aqui algumas restrições repetidas no Concílio de Trento, em 1546. O mesmo que diz ter estabelecido quais são os livros do cânon da Bíblia. Diz assim: não será legal a ninguém imprimir ou ter livros impressos relacionados com temas doutrinais sagrados sem o nome do autor, ou vendê-los no futuro, ou mesmo tê-los em sua posse, a menos que eles tenham sido antes, primeiramente, examinados e aprovados pelo ordinário, ou seja, pelo magistério da igreja, sob pena de anátema e multa.
Então, para você ver, né, existia realmente o interesse. Papa Clemente VIII confirmou as proclamações do Concílio de Trento contra as traduções da Bíblia e foi ainda além, proibindo que fossem garantidas licenças para leitores da Bíblia sob quaisquer condições. Então eu volto àquela declaração do padre. Senhor padre, o senhor disse que se os protestantes têm Bíblia hoje é graças a vocês. Mentira. Os teus chefes falaram que o interesse era queimar as Bíblias. Ok? Então se as Bíblias chegaram hoje aqui, foi a despeito de tudo o que vocês fizeram contra a palavra de Deus. Ok? E como é que vocês ousam, primeiro, fazer um atentado contra a Sagrada Escritura, aquela que pode levar as pessoas para a salvação? E em segundo lugar, ainda mentir descaradamente, dizendo, ok, que agora, quem tem a Escritura é porque vocês deram? Nós vamos chegar nessa segunda parte, tá? Vamos continuar aqui. Bento XIV, 1740 até 1758, ele confirmou as proclamações do Concílio de Trento e ainda ele acrescentou uma injunção que nenhuma versão deveria ser lida, mas somente aquelas versões bíblicas aprovadas pela Santa Sé, acompanhadas das notas derivadas dos escritos dos antigos pais, chamados de santos pais, ou outros autores católicos instruídos. Ah, agora eu estou começando a entender por que é que você falou que se temos Bíblia hoje é porque vocês deram. Realmente, a Bíblia alterada, a Bíblia mexida, aquela que foi tratada para se conformar ao que vocês queriam, então essa nós só temos por causa de vocês. Nisso você tem razão. Ok? Mas daí a dizer que nós temos a Bíblia pura e perfeita porque vocês deram, opa, calma aí. Vamos pesquisar melhor? Vamos ver se é assim mesmo? Papa Pio VII, aí já estamos nos idos de 1800 para 1823. Olha aqui. Nessa época, começaram a surgir as sociedades bíblicas. Surgiu, por exemplo, a Sociedade Bíblica Inglesa, que foi formada em março de 1804. Olha o propósito dessa sociedade, para você entender qual era o contexto na época, tá? O propósito era encorajar uma circulação mais ampla das Escrituras Sagradas sem notas ou comentários. Porque era tanta nota, era tanto comentário para deixar o povo nas trevas, para fazer o povo crer naquelas superstições que eram ensinadas como religião, que a Santa Escritura mesmo, ela ficava em segundo plano. Irmãos, eu vejo que isso está voltando a acontecer hoje. E não é sem causa, viu? Nós ainda vamos falar, se assim Deus o permitir, do relacionamento da Igreja Católica com as sociedades bíblicas de um século para cá, tá bom? Nós ainda vamos falar disso aí. Mas, na época em que as sociedades bíblicas surgiram, surgiram por um bom propósito. Elas surgiram com o propósito de que a Bíblia fosse impressa sem notas e sem comentários. Para quê? Ora, para o leitor não fazer uma absorção viciada dos seus ensinos. Para a pessoa não ler, daí ela lê o comentário e fala, ah, já sei o que significa. Justamente o que o outro queria que ela pensasse. Ou seja, a Sociedade Bíblica lançou Bíblias para que houvessem pensadores livres. Pessoas que lessem a Escritura e aí o Espírito de Deus pudesse impressionar as suas mentes quanto ao que é a verdade. Papa Leão XII, ele lançou uma bula, emitiu uma bula para os bispos da Irlanda em
3 de maio de 1824, na qual ele afirmou, ou reafirmou aquilo que tinha sido dito no Concílio de Trento e condenou a distribuição da Bíblia. Olha o que diz. Diz assim: não é segredo para vocês, os bispos, veneráveis irmãos, que certa sociedade, vulgarmente chamada Sociedade Bíblica, está espalhando, ou está se ampliando audaciosamente através de todo o mundo. Depois de desprezar as tradições dos santos pais e em oposição ao bem conhecido decreto do Concílio de Trento, esta sociedade tem coletado todas as suas forças e dirigido cada recurso para um único objetivo: a tradução, ou melhor, a perversão da Bíblia nas línguas maternas de todas as nações. Se as Sagradas Escrituras fossem indiscriminadamente publicadas em todo lugar, mais mal do que vantagem iria se levantar desde aí. Decreto do Papa: se a Escritura fosse amplamente circulada na linguagem do povo, mais mal do que bem seria levantado. Então pergunto, a Igreja Católica tinha interesse na circulação das Escrituras? Irmãos, está aqui, em quase 1000 anos eles estão sempre batendo contra, queimando Bíblias, né? E assim por diante. O Papa Pio IX, em 1846 até 1878, em novembro de 1846, emitiu uma carta encíclica na qual denunciou todos os oponentes do catolicismo romano, entre os quais ele incluiu estas insidiosas sociedades bíblicas. Ele disse que as sociedades bíblicas estavam revivendo as feitiçarias dos antigos heréticos por distribuir para todas as classes de homens, mesmo os menos instruídos, de forma gratuita e a imenso custo, vasto número de cópias dos livros das Sagradas Escrituras, traduzidos contra as santas regras da Igreja em suas línguas vulgares. Oh, que crime horrível, né? Traduzir a Bíblia nas línguas maternas era um crime. E olha, você vê que o papado não mudou, porque aqui ele já não tinha mais o seu poder temporal. Ele perdeu o seu poder temporal em 1878. Foi quando o Papa Pio VI foi aprisionado pelas forças de Napoleão Bonaparte. Mas eles continuaram com a sua mesma arrogância e prepotência, dizendo que, apesar do seu decreto, que autoridade é essa? Apesar do seu decreto, continuaram imprimindo a Bíblia. Que pecado! Sabe o que aconteceu? É que o Papa disse: haja trevas, e Deus disse: haja luz. Amém. Isso foi o que aconteceu. E sempre haverá luz. Sabe, irmãos? Então, nós começamos a entender. A Bíblia fala: a sabedoria é para os retos. Pergunto, estes são os retos? Não. Não podem ser. Depois de queimarem e matarem mais de 100 milhões de pessoas, cujo único pecado era ou possuir uma cópia da Bíblia, ou traduzir a Bíblia, ou vender a Bíblia, ou ler a Bíblia, ok? Esses eram os pecados. Depois de matar mais de 100 milhões de pessoas, depois de emitir diversas bulas, cartas encíclicas, proibindo a circulação das Escrituras, mandando que as Escrituras fossem queimadas, estes não podem ser considerados os retos a quem Deus depositaria a sabedoria, as Sagradas Escrituras puras nas suas mãos. A propósito, como eram as versões católicas das Escrituras? Até hoje, quando fala-se de originais bíblicos, não se fala de nada mais antigo do que o século III. Isso é muito chamativo. Sabe por quê? Porque, embora os papas digam que a linha ascendente dos papas venha desde Pedro,
Sabe-se, historicamente, que o papado só começou no século IV. Do século III para o século IV, os bispos já cortejavam o favor do Estado para poderem cumprir os seus fins. Razão pela qual a gente começa a entender por que a gente não encontra coisas anteriores. Pois se esta igreja tinha interesse em queimar a Bíblia, o que ela queria fazer com os originais? Queimar também, é óbvio. Pois se em 1000 anos ela só quis queimar a Bíblia, ou nós vamos achar que daí antes ela não era assim. E mais, dizem que a linha sucessória dos papas vem de Pedro, né? Ok, você sabia que isso é dito com base em documentos fabricados? É isso mesmo, documentos fabricados. Quero ler para você aqui. Tá? Vou falar de 2 documentos. Um que vocês clérigos católicos conhecem bem. Um chamado Doação de Constantino, que é o nome aplicado tradicionalmente desde a última parte da Idade Média. Um documento que se diz ter sido endereçado pelo imperador Constantino ao Papa Silvestre I, o qual se encontra primeiro no manuscrito de Paris, datando provavelmente do princípio do século IX. Do século XI para cá, tem sido usado como poderoso argumento em favor das pretensões papais e, consequentemente, desde o século XII, tem sido objeto de vigorosas controvérsias. Documento dizendo que foram doadas terras. Falcatrua! Esse é o nome certo. Ao mesmo tempo, como torna possível considerar o papado como meio termo entre o Império Romano original e o medieval, constituindo assim uma base teórica da continuidade do recebimento da lei romana na Idade Média, tem tido não pouca influência sobre a história secular. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: embora fabricado, esse documento ainda goza de algum prestígio. Impressionante. E detalhe, foram feitas contestações indiscutíveis deste documento, a ponto de, mais à frente, diz assim, Lourenço Valla, na Itália, produziu uma brilhante demonstração de sua espuriedade, ou seja, demonstrou que o documento era falso, em 1440. Por mais de um século, porém, se manteve viva a crença na autenticidade da doação de Constantino e das falsas decretais. Essas são outras decretais papais que eu já vou falar sobre elas, tá? Conclui-se que a doação é um documento forjado, que é obra de um homem ou um período, seu forjador fez uso de documentos antigos, sua criação originou-se entre os anos 752 e 778. Então, lá nos idos de 700 e tanto, apareceu o documento dizendo que Constantino doou as terras. Detalhe, Constantino viveu na época dos idos de 300 e tanto. Então, só 400 anos mais tarde, apareceu o documento de doação. Irmãos, isso aí é como se, por exemplo, né, eu resolvo viajar lá para o Tocantins, aí eu chego numa mata, não vejo nada, não vejo ninguém, tal, vou num cartório, registro um documento com data de 1900 e bolinha, certo? Dizendo, olha, que fulano de tal, né, entregou, ou melhor, na época de 1600 e não sei das quantas, pega um papel bem amarelo, que Dom Pedro fez uma doação para mim e a terra é minha por herança. E assim fica, certo? Porque nós estamos falando do descobrimento do Brasil para cá, são 500 anos. É quase isso. É quase alguém chegar e falar, olha, eu tenho a carta aqui do Dom Pedro, dizendo que esse lugar é meu. É, irmãos. Diz assim, quanto aos católicos, abandonaram a defesa da autenticidade desse documento com Barônios, em 1592. Interessante, né? Até os católicos abandonaram a defesa do documento porque ficou tão claro que era uma falcatrua, que então eles pararam de tentar insistir na mentira. Agora, eu quero falar de uma outra coisa. Eles dizem que os papas vieram desde Pedro, certo? Então como é que
Como é que isso foi? Isso aí foram por meio de falsas decretais. Eu vou ler aqui, talvez fique mais fácil. Os falsos escritos aos quais se refere o texto abrangem também as decretais pseudo-isidorianas, juntamente com outras criações. Essas decretais pseudo-isidorianas são certas cartas fictícias atribuídas a papas antigos, desde Clemente, ano 88 até 97, até Gregório, ano 590 até 604. Elas foram incorporadas numa coleção do século IX, que se diz ter sido feita por Isidoro Mercador. O nome decretais pseudo-isidorianas está em uso desde o aparecimento no século XV. Mais à frente diz assim: conforme o Dr. Murdoch, tradutor, indica em sua nota à margem, o ilustrado historiador católico M. Labert Fleury, em sua Histoire ecclésiastique, diz a respeito destas decretais que elas se arrastaram para a luz perto do final do século VIII. Fleury, escrevendo perto do fim do século XVII, diz mais que essas falsas decretais foram consideradas autênticas durante o espaço de 800 anos e foi com muita dificuldade que foram abandonadas no último século. É verdade que presentemente é difícil haver alguém, olha o que o católico mesmo fala, hein? É verdade que presentemente é difícil haver alguém, ainda que medianamente instruído nestes assuntos, que não reconheça que essas decretais são falsas. Então, vou explicar um pouquinho para entenderem o que aconteceu. Dizem que o primeiro Papa foi Pedro, certo? Só que não encontrava-se nenhum documento que pudesse provar a existência de Papa desde Pedro até o século III em linha ininterrupta. Então, a ausência de provas, ela foi resolvida, porque fabricou-se uma prova. E, irmãos, isso estava bem segundo o caráter dos homens daquela época. Por quê? Naquela época vendia-se certificados de perdão, as indulgências, não era assim? Então você comprava, fixava na tua parede, opa, estou perdoado, paguei tanto. Como se pecado pudesse ser pago com dinheiro, né? Depois, vendia-se pedaço da cruz de Cristo. Pedaço da cruz de Cristo. Conta uma história que um evangelista católico foi para as terras do Reino Unido e quis ensinar a observância do domingo como dia de repouso, ao que os homens daquela terra responderam pedindo autoridade na escritura para aquilo. Então aquele homem não conseguiu muito sucesso. Mas quando ele voltou, ele teve mais sucesso, porque ele apareceu com um rolo na mão, o qual diz ter caído do céu quando Jesus morreu na cruz, e dizia que o sábado foi mudado para o domingo. Irmãos, histórias que hoje nós atribuímos à ignorância da Idade Antiga, da Idade Média, não é verdade? E hoje nós estamos em época de iluminação do conhecimento. Ora, que assim seja. Então, se estamos em época de iluminação e de conhecimento, vamos banir esse sistema. O sistema tem que ser banido. O sistema todo é corrompido, ele já nasceu errado. Uma igreja que nasceu da união com o governo, já nasceu errada. Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo. Então, igreja não tem relação com o governo da terra. Ela respeita a autoridade do governo secular, claro. Porque Pedro disse: em tudo estejais sujeitos às autoridades superiores. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, ele diz: queres tu não temer o rei? O que você faz? Não temer a autoridade? Cumpre a lei. Porque a autoridade foi posta como instrumento de Deus. Agora, esse sistema, irmãos, virou um sistema religioso interessado em dinheiro, poder, e para isso oprimia aqueles que eram os chamados dissidentes. Bom, nesse costume de fabricar documentos, eu entro agora na questão da escritura.
Porque hoje, a maioria do que dizem ser os manuscritos quase originais do século IV são pertencentes ao Vaticano. E aí, ao ver a história, com quanta descaradez, desfaçatez, eles fabricavam e forjavam documentos, pode-se confiar na autenticidade do que se nos apresenta como originais? Irmãos, eu digo que todo homem sensato que conhece a história não pode. Tá, e aí, como é que nós fazemos? Pois dizem que eles só preservaram a Escritura. Isso não é verdade. Eu tenho aqui comigo uma Bíblia que ela vem do século II. Segundo os historiadores, esta Bíblia aqui, ela teria vindo das cópias de manuscritos originais feitas na Antioquia, a igreja de Antioquia, lembram que Paulo e Silas serviram naquela igreja? Então, Antioquia era um lugar onde se falava aramaico, ou como queiram, siríaco, que é a mesma coisa, tá certo? A Bíblia em aramaico ficou mais tarde conhecida como Bíblia Peshita, é essa aqui, tá? Acredita-se que ela foi escrita, ou que ela já tinha todos os livros reunidos do Novo Testamento por volta do ano 150 depois de Cristo, e todos os livros do Antigo Testamento por volta do ano 200 depois de Cristo. Só que tem um detalhe, mesmo essa Bíblia não ficou sem passar pela mão da hierarquia romana. A história conta que foi feita uma revisão na Peshita no século III. Terceiro para quarto. Quer dizer, os bispos já pegaram e trataram de dar uma reformadinha na Bíblia, né? E aí, irmãos, ela vem hoje com um texto relativamente parecido com as demais Bíblias que nós possuímos. Ok. E aí, como é então que nós vamos chegar aos originais? É claro que a Bíblia Peshita, em vários pontos, ela é sim muito mais interessante do que as demais que nós vemos. A propósito, quero colocar uma coisa aqui. Eles dizem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma pouca parte em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Que o Antigo Testamento tenha sido em hebraico, isso ninguém questiona, até porque os judeus eram o povo escolhido, todos os autores do Antigo Testamento eram judeus, a língua falada era o judeu, excetuando-se em alguns momentos quando houve influência siríaca, notadamente na época do profeta Daniel, Ezequiel, etc. Agora, e no Novo Testamento? Falam-se que, não, escreveu-se em grego. Pergunto, algum dos escritores bíblicos era grego? Não. Mas os estudiosos dizem que era grego. É justamente esse o argumento usado. Porque ninguém tem um manuscrito original mesmo. Ninguém tem. Aí eles falam, não, mas tem o Códex Sinaíticos, tem o Códex Vaticanos, etc. Ok. Tem o grego Koiné e assim vai. Só que tem um detalhe, meus queridos. Quando você faz daí alguns estudos, você começa a verificar que as coisas não devem ser assim, não. Explico. Eu vou dar um exemplo para vocês, que daí vai ficar mais fácil de entender, tá? Manga, o que significa? Ou fruta, ou parte de uma roupa, certo? Ok, se eu for traduzir do português para outro idioma, aí eu vejo a palavra manga, como é que eu vou entender? Contexto, certo? Mas pode ser que alguém erre na tradução. Alguém traduz como parte da camisa e outro traduz como a fruta. Não é verdade? Zezinho não viu a manga. E aí? Como é que você traduz? Ele não viu a fruta ou ele estava se vestindo e não viu a manga? Né? Então, o que acontece? Se você vê nesse caso duas traduções para outro idioma, onde uma fale da parte da camisa, outra fale da fruta, e aí você vê no português falando manga, o original deve ser o português. Porque
a palavra manga permite as duas traduções, mas o que não podem é aquelas duas traduções, que uma está diferente da outra, serem consideradas corretas. E isso acontece no comparativo dos textos aramaico e grego. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, verso 20. Abram lá, por gentileza. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Isso aí. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Então aqui aparece a palavra tolerar, certo? Só que nem todas as versões dizem isso. Eu vou abrir para vocês, por exemplo, a versão King James. Bíblia King James, em Apocalipse, capítulo 2, verso 22, ok? Apocalipse, capítulo 2, verso 20, né? Perdão. Contudo, eu tenho algumas poucas coisas contra ti, porque tu sofres que a mulher Jezabel, a qual se chama, profetiza, etc, etc, etc. Então, em vez de tolerar, está aqui sofrer. Ok. Por quê? Em Apocalipse 2:20, alguns manuscritos do grego trazem tolerar, enquanto outros trazem sofrer. Mas a raiz do aramaico é a mesma para ambas as palavras. É uma palavra só no aramaico que tem os dois sentidos. Ou seja, quando a gente faz daí o estudo comparativo, quem seria o mais confiável? Neste caso, a versão em aramaico, porque ela tem a palavra manga, voltando ao nosso exemplo, né? Ela não está falando parte da roupa e nem está falando a fruta. E aí, nós vemos que, embora afirme-se, não, o Novo Testamento foi em grego, tudo é em grego, nós teríamos mais confiabilidade no aramaico, certo? Tá, e daí? Bom, e daí que é o seguinte, a partir do grego fez-se a tradução, por exemplo, da Septuaginta, né? Nós temos a Vulgata Latina, que daí a Bíblia foi vertida, né, ou traduzida do grego para o latim, e daí nas outras línguas. Então, as Bíblias que nós temos em nossos idiomas, João Ferreira de Almeida, a King James em inglês, a Bíblia de Lutero no alemão, a Bíblia de Olivetan no francês, e assim por diante, são Bíblias traduzidas a partir do grego ou do latim. Mas Deus tinha povos que mantinham a Bíblia segundo a sua originalidade. Por exemplo, os valdenses. Amém. Os valdenses datam do século I, século II, e tinham a sua cópia da Bíblia que era preservada entre eles. Só que o que a hierarquia católica fez? Matou os valdenses e queimou as Bíblias. Tem-se notícia de que os 4 evangelhos foram traduzidos para o holandês por volta do século XIII, os evangelhos da Bíblia valdense. E essa é a referência que nós temos, né? E algumas outras. Parece que a biblioteca em Cambridge, em Londres, existem alguns manuscritos dos valdenses, que não contêm toda a Bíblia, mas parece que o Novo Testamento completo eles têm. Talvez você se pergunte, puxa, mas então eu não posso confiar em nada da Bíblia que eu tenho? Não, não é isso. Claro que Deus se encarregaria de preservar o todo das Escrituras, com certeza. Agora, nós começamos a entender o porquê que, em determinados temas doutrinais, nós encontramos algumas incoerências. Incoerências. Por quê? A palavra de Deus não pode se contradizer, certo? Não pode. E na maioria das doutrinas que se estuda pela Bíblia, realmente não há contradição. Mas em uma ou outra encontra-se, notadamente no estudo da doutrina da Trindade. Apregoa-se, e a primeira que o fez isso no mundo cristão foi a Igreja Católica, apregoa-se que Deus é triuno, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E aí para isso, usa-se o texto de Mateus 28, verso 19, que muitos conhecem de cor. Em quase toda a versão moderna da Bíblia que você lê assim, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, certo? Além de alguns outros textos controversos que estariam dizendo que Jesus é Deus. Agora, o que é interessante é o seguinte: quando você vai pesquisar daí sobre a Bíblia original, você vê que é dito assim: existem algumas seitas, em especial judaicas, que dizem ter cópias feitas desde os manuscritos hebraicos, os primeiros do Novo Testamento, e que daí não trazem esse tipo de informação. Inclusive, quando você avalia essas versões, esses problemas como o que eu citei agora são resolvidos. O caso clássico é Mateus 28:19. Mas antes de falar de Mateus 28:19, eu quero falar do Evangelho de Mateus em si. Porque quando você vai pesquisar na internet ou na enciclopédia, enfim, eles falam assim: a maioria dos estudiosos diz que Mateus foi escrito em grego. Será que ele foi escrito em grego? Aí usam-se vários argumentos para dizer. Só que todos esses estudiosos, embora eles digam Mateus foi escrito em grego, eles reconhecem que as pessoas que estavam mais próximas da época dos apóstolos falam que o Evangelho foi escrito em hebraico. Quero ler aqui para vocês, as pessoas que eles chamam de pais da igreja. Vou ler aqui. O escriba então fez em grego? Bem colocado, quer dizer, o judeu vai escrever em grego, né? Tá aqui, ó. Eles falam de Pápias, Irineu, Orígenes, Eusébio. Eu vou ler o de Orígenes e Eusébio, porque todos eles dizem a mesma coisa, ok? Ou melhor, posso ler todas. Pápias. Mateus compôs sua história a respeito de Jesus em dialeto hebraico. E cada um traduzia segundo a sua capacidade. Pápias de Hierápolis, nome da obra, né? Pápias de Hierápolis, História Eclesiástica de Eusébio. Agora, Irineu. Mateus, de fato, produziu seu evangelho escrito entre os hebreus no dialeto deles. Agora, Orígenes. Segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a igreja de Deus em todo o mundo, o primeiro é escrito de acordo com Mateus, o mesmo que fora publicano, mas depois apóstolo de Jesus Cristo, o qual, tendo-o publicado para os convertidos judeus, o escreveu em hebraico. Eusébio. O bispo de Cesareia, que herdou a formação teológica de Orígenes, aceita o testemunho antigo e aprova a autoria de Mateus neste evangelho. Diz assim: de todos os discípulos, Mateus e João são os únicos que nos deixaram comentários escritos e, mesmo eles, foram forçados a isso. Mateus, tendo primeiro proclamado o evangelho em hebraico, quando estava para ir também às outras nações, colocou-o por escrito em sua língua natal e assim, por meio de seus escritos, supriu a necessidade de sua presença entre eles. Pergunto o seguinte aos amados: se nós tivéssemos que acreditar em alguém, é mais fácil acreditar nos instruídos de hoje ou em quem viveu mais próximo da época dos apóstolos e deixou o relato escrito? É óbvio que quem viveu mais próximo. Nós estamos falando de pessoas, por exemplo, Eusébio, disse que Eusébio tinha acesso na biblioteca a livros datados de 150 depois de Cristo, livros que hoje nem existem, né? Então, se pudéssemos dizer que alguém poderia ser mais digno de crédito, seriam esses pais da igreja. E o que chama a atenção é o seguinte: no século XIII foi feita uma tradução no século XIII. A partir daí nós temos notícia do Evangelho de Mateus em hebraico, a Bíblia de Shem Tov. Shem Tov, obviamente, é um judeu. E eu deixei aqui separado, porque eu quero mostrar para vocês. Cândido, tem como ligar ali para nós, por gentileza? Agora, no século passado, na década de 80, um estudioso, um doutor,
professor de hebraico, chamado George Howard. Ele fez a tradução do Novo Testamento de Shem Tov, que era um Novo Testamento em hebraico. Opa! Aqui, vamos colocar aqui. Quero primeiro mostrar a capa para vocês. Vocês vão ver aqui. Certo? Está lá. Não sei se aparece na câmera também. Aqui diz: o Evangelho Hebreu de Mateus. Ora, se o Evangelho foi escrito em hebraico, então o Evangelho Hebreu de Mateus nada mais é do que cópia, ele não é nem tradução. Certo? Mesma coisa de eu ter um original em português e ter de novo português. Então eu só copiei. Né? Naquela época as cópias eram feitas à mão, claro que não havia impressora. Ok. E como é que aparece Mateus 28:19 nesse Evangelho? Ele traz aqui uma tradução para o inglês do Evangelho de Mateus, e eu vou direto lá em Mateus 28, verso 19. Tá? Olha lá. Então, aqui, ó, vou selecionar. Opa. Aqui. Aqui está o verso 20, o verso 19 está aqui, esse pequenininho, tá vendo? Olha, só olhando para o hebraico, você já começa a ver que não pode estar escrito: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, até porque não tem tanta palavra aqui, né? São só duas. Será que com duas palavras você traduz toda uma frase? Não pode, né? Então, mesmo sem conhecer o hebraico, você já ia falar: opa, não tem nem 3 nomes aqui. Então nem daria para dizer que tem Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem. Qual que é a tradução disso aqui? Está aqui, ó. Jesus, verso 18, veio para próximo deles e disse a eles: foi dado a mim, porque no inglês inverte, né, o phrasal verb, foi dado a mim todo o poder no céu e na terra. Vão, o verso 19 só diz isso. Vão, go, ide, e ensinem-nos a levar todas as coisas que eu vos tenho ordenado para sempre. Interessante, né, irmãos? Nenhuma menção a batismo, nada de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é coerente com o testemunho das Escrituras no tocante ao batismo e à Trindade. No tocante ao batismo, por quê? Porque quando você lê, por exemplo, em Atos, capítulo 2, versos 37 e 38, dá uma lidinha lá comigo. Você vê que o apóstolo Pedro, o mesmo que é dito o primeiro Papa, ordenou batizar em nome de Jesus. E olha que interessante, irmãos. Pois não se diz que Pedro foi o primeiro Papa? E não se diz que o Papa é infalível? Então o batismo tinha que ser em nome de Jesus? O próprio católico, o magistério católico, teria de aceitar o batismo em nome de Jesus. Mas não, eles invalidam o que o próprio Pedro falou. Ou seja, a doutrina é incoerente dentro dela mesma. Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Batismo era em nome de Jesus. E aí quando você pega a Bíblia moderna, traduzida do grego e do latim, você fala: puxa, a Bíblia está em contradição. Porque aqui em Atos, nós vemos batismo em nome de Jesus. Só que lá em Mateus, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa, então a palavra de Deus está em contradição. Pergunto, será que Deus teve amnésia? Ou Jesus teve amnésia quando ele falou, e aí depois Pedro falou certo? Ou foi Pedro quem desobedeceu a Jesus, e mesmo assim Jesus abençoou a Pedro, e converteram-se 3.000 almas, depois que Pedro ordenou batizarem-se em nome de Jesus? Irmãos, Deus
não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. Não é verdade? A Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão. Então, se ele falou em um lugar, batismo em nome de Jesus, ele não vai falar outra coisa em outro lugar. Batismo é um só. E quando nós vemos aqui, agora sim, pegando um texto livre da adulteração, da hierarquia, aí nós conseguimos encontrar algo coerente com o todo das Escrituras. Entendem? Sabe, irmãos? Por isso que diz lá em Provérbios, se tu buscares a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos. Tem gente que quando a gente começa a falar desse assunto, fala, então tem que rasgar a Bíblia, porque se Deus não foi capaz de preservar a Bíblia, etc, etc. Deus foi capaz. A questão é, estamos nós dispostos a pesquisar a verdade como a tesouros escondidos? Hoje em dia, meu querido, você não precisa ter muitos dólares para poder viajar até onde estão os originais. Você não precisa conhecer diversos idiomas, certo? Basta você ter um pouco de força de vontade, entrar na internet, que hoje em dia usa-se para acessar o Facebook, deixa um pouquinho de lado o Facebook, deixa de ver a fotinha do amigo para ver o que ele fez hoje e vai fazer amanhã, e aí começa a pesquisar a Escritura. E aí você vai aprender, porque ali a Bíblia diz, Deus prometeu, se você tiver anseio pela verdade, se você buscar diligentemente, você vai encontrar. Amém? Amém, meus queridos? Porque a sabedoria é para os retos. E agora nós podemos fechar com isso. Entre os valdenses que preservavam a Bíblia, que viviam até nas cavernas para poder ter liberdade religiosa, e a hierarquia romana, quem eram os retos aos olhos de Deus, meus queridos? Eram eles ou eram aqueles que os massacravam? Que dizimavam vilas inteiras dos valdenses? Eram os valdenses. E Deus deixou então com eles. Quem eram os retos do 2º século, do 3º século? Será que eram aqueles oriundos da igreja de Antioquia, que estavam fazendo à mão as suas cópias de manuscritos, sem estarem cortejando o favor do Estado? Ou eram aqueles bispos corruptos, que desde aquela época o que queriam era que o Estado financiasse os seus luxos? Eram aqueles que tinham o arameu. É verdade que mais tarde, mãos ímpias tocaram nesta Bíblia arameia e mexeram. Mas mesmo assim, Deus não ficou sem testemunho da sua verdade. Irmãos, uma prova em favor da verdade é mais do que 1000 provas em favor da mentira. Nós deixamos muito claro que não dá para confiar na hierarquia romana. Por séculos, eles demonstraram que não são dignos de confiança. Mandaram queimar a Bíblia, não queriam que nós tivéssemos a Bíblia em nosso idioma, e quando viram que não tinha jeito, ainda disseram que só poderia ser lida a Bíblia que primeiro fosse revisada por eles, fosse ali recheada de comentários deles e alterada onde eles quisessem. Por exemplo, a Bíblia, tradução da Septuaginta de Erasmo, 1534. Ali, eles colocaram um texto que aparece hoje nas Bíblias, muitas delas até sem colchetes, como se fosse parte da Bíblia. Abra lá em 1 João, capítulo 5, verso 7. Primeiro João, capítulo 5, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Que desfaçatez! Colocar um texto que sabe-se, não contém, não está nos manuscritos antigos. Não está. E aí você fala, poxa, mas como é que a Sociedade Bíblica imprimiu e não pôs nem colchetes na minha Bíblia? Vamos estudar qual foi a ação romana junto às sociedades católicas de 100 anos para cá. Talvez ali nós encontremos a resposta. E aí, irmãos, eu chego a fazer um apelo para vocês, porque Deus tem me tocado isso. Na época de Lutero, Deus levantou pessoas
para tirarem o mundo das trevas. Ou seja, para darem ao mundo a Escritura, porque ela não existia na língua do povo. Então, mesmo que fosse a Escritura com um pouco de erros, que era o latim, que era o grego, ela chegou até o povo. Só que, na forma em que ela chegou, ela fez com que ficasse difícil para muitas mentes aceitarem, por exemplo, que a Trindade não é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque ela contém um ou outro inserto aqui, justamente para favorecer essa doutrina. Plano do diabo. Só que, da mesma forma que Deus levantou homens para restaurar a Escritura e colocar na mão do povo, creio eu que hoje Deus vai levantar pessoas para colocar a verdade original da Bíblia na mão do povo. Por exemplo, Mateus 28, 19, como deve ser, que nós vimos agora. E outros textos. Eu quero citar um outro que é muito usado também, que é João capítulo 1, verso 1. Não diz assim, né? Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está vendo? Jesus era Deus. Ora, irmãos, não se cria assim até o 3º século. É por isso que surgiu o que é chamado de questão ariana. Eles falam de que, é porque Ário defendia que Cristo era um ser criado. Cristo não era criado. E os apóstolos não criam que Cristo era criado. Mas tampouco os apóstolos disseram que Cristo era Deus. Pelo contrário, disseram que Deus não pode morrer. Deus é imortal. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Aí quando nós vamos para o Evangelho hebraico de João, nós encontramos uma coisa interessante. Quero ler aqui com vocês. João capítulo 1, verso 1. Só um pouquinho, meus queridos. Vamos abrir aqui. Está aqui. Estamos chegando lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e Deus era com a palavra. Está dizendo que a palavra era Deus? Não. Está dizendo que no princípio a palavra estava em Deus, dentro de Deus. Entendem, irmãos, como é que altera-se? O que foi feito? Tá? Foi feito simplesmente uma inversão. E também uma tradução errada de algumas preposições aqui. E aí, verteu-se a Bíblia na forma em que nós temos hoje. Mas não era assim. Aqui diz que Jesus estava em Deus. E está certo. O filho, antes de nascer, está dentro de quem? Do pai. Não pode, porque tem que estar dentro da mãe. Calma lá, meu querido. A linguagem bíblica é assim. Por exemplo, em Hebreus capítulo 7, dá uma olhadinha lá. Eita. Mas nós já estamos acabando, tá, irmãos? Sei que... Vai por esse, né? Por exemplo, em Hebreus capítulo 7, o apóstolo Paulo fala que Levi pagou dízimos por meio de Abraão. Hebreus 7, verso 9. E para assim dizer, diz Paulo, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Vamos parar para entender isso aqui? Abraão foi pai de Isaac, o qual foi pai de Jacó, que por sua vez foi pai de Levi. Então Levi foi o bisneto de Abraão. Mas Paulo diz, Levi pagou dízimos na pessoa de Abraão. O que ele está querendo dizer? Que Levi estava em Abraão, em algum sentido. Certo? Não quer dizer que Levi já existia. Ora, quando o vô existia, o bisavô existia, o bisneto não existia. Ele está se referindo a uma época quando Abraão libertou a Ló, né? O seu sobrinho de Ló, o seu sobrinho Ló foi preso junto com os habitantes de Sodoma. E aí Abraão foi com o seu exército e libertou a Ló. E ali foi quando apareceu Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. E aí Abraão deu os dízimos das posses ali que ele tinha ganho na guerra para Melquisedeque. Abraão não tinha nem o seu filho Isaac ainda. Certo?
Mas Paulo fala, Levi pagou dízimos na pessoa de Abraão. Então ele está dizendo que na linguagem bíblica, quando se fala um em outro, um dentro do outro, não quer dizer que um já existe. É aí que eu estou querendo chegar. Entende? Quando ele fala a palavra estava em Deus, não quer dizer que a palavra já existia. Jesus estava em Deus, não quer dizer que ele já existia, era um outro ser, não era. Estava dentro de Deus, pronto, mas na mente de Deus ele já existia. Deus sabia que ele ia gerar um filho. Entende? Então, irmãos, nós precisamos compreender a linguagem divina. A linguagem divina não é igual à linguagem humana. E a linguagem divina é explicada na própria Escritura, né? A linguagem divina é que permite que Deus fale, olha, Levi pagou dízimos na pessoa de Abraão. Isso aqui só pode ter um sentido figurativo, né? Não aconteceu na verdade. Não era literalmente. Né? E olha lá no verso 10, boa, né? Porque ainda ele, Levi, estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. É como se ele dissesse assim, olha, Levi era, uma parte do espermatozoide do seu pai, porque o seu pai gerou o filho, que daí vai gerar o neto, que vai gerar o bisneto, ou seja, o DNA, que deu origem a Levi, estava nos lombos do seu pai. Entendem? Quer dizer, Deus ele nos enxerga como um todo completo, ele sabe como é que ele nos fez. Então ele fala, olha, um estava no outro. Ah, mas eu não consigo entender. Deus fala, mas era assim. Né? E se está na Escritura, aceitemos, ainda que por fé. Né? Melhor aceitar a Escritura por fé do que aceitar o decreto de homens por fé. Porque aí não seria fé. Fé é crença na palavra de Deus. Amém? Meus queridos, para encerrar, voltamos à tônica de Provérbios, capítulo 3. O Senhor, capítulo 2 de Provérbios, perdão. O Senhor diz que se nós buscarmos a sabedoria, se nós clamarmos por entendimento, se nós aceitarmos as palavras de Deus, verso 1, escondermos conosco os mandamentos dele, povo obediente ao que a Bíblia diz, então, e se nós, verso 4, buscarmos como prata e como tesouros escondidos a sabedoria, então, verso 5, nós entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. Aqui está a razão pela qual a linha de perseguidos durante esses 20 séculos encontrou o conhecimento de Deus, enquanto a hierarquia romana, católica, não encontrou. A diferença esteve na submissão à vontade e aos mandamentos de Deus. Enquanto a minoria perseguida, valdenses, pessoas da igreja síria, depois albigenses, huguenotes, né? Depois luteranos, anabatistas, etc. Estes buscaram a verdade de Deus, buscaram obedecer ao que eles sabiam dos mandamentos de Deus. A hierarquia romana buscou esconder a Bíblia, queimar a Bíblia, mudar os mandamentos de Deus, notoriamente o sábado para o domingo, e, portanto, não pôde receber a bênção que Deus se propôs a dar. Daí posso dizer o seguinte, nós não pregamos ódio à Igreja Católica. Nós não odiamos os católicos em si, é isso que eu quero dizer. Nós não podemos odiar nenhuma pessoa. Nós chamamos pecado pelo nome. Pecado é pecado. Errou? Errou. Certo? Agora, Deus espera que todos se arrependam e possam receber esta promessa. Certo? Aqueles que querem, que começarem a clamar por sabedoria, que querem obedecer a Deus, vão receber a sabedoria, porque como diz o verso 7, ele reserva a sabedoria, a verdadeira sabedoria, para os retos. Quem gostaria de dizer ao Senhor, Senhor, eu também quero receber esta verdadeira sabedoria, e eu quero te obedecer. Amém. Glória a Deus. Vamos buscar, porque o Senhor vai nos dar. Vamos nos colocar de joelhos? Senhor nosso Deus,
soberano Deus Todo-Poderoso, dono da verdade. Nós estamos aqui, Senhor, em busca de conhecer a Tua doutrina, que é uma água pura, límpida, cristalina. Livre, Senhor, dos erros que Satanás tentou colocar nela por meio de pessoas que lhe deram lado. Ó Deus, ajuda-nos nesta busca. Amém, Senhor. Que nós não sejamos desviados nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. E também, Senhor, assim como disseste que a terra se encherá do Teu conhecimento, como as águas cobrem o mar, que estas verdades, Senhor, estes pequenos pontos da Escritura que foram alterados e cuja alteração permanece até hoje, que eles sejam devidamente corrigidos e que as correções cheguem a toda nação, tribo, língua e povo. E assim, ó Deus, todas as pessoas tenham acesso à Tua palavra pura e cristalina nesta última geração. Amém. E possam fazer uma escolha inteligente Amém. ao Teu lado, se assim o quiserem. Amém. Para que, se alguém vier a se perder, que não seja, ó Deus, por negligência ou falta na disseminação da pura luz que resplandece da palavra de Deus. Amém. Que seja esta uma luz imaculada, Senhor, livre das modificações feitas no decorrer dos séculos. Ó Deus, ajuda-nos a obedecermos toda a luz que o Senhor envia. Amém. Que toda luz revelada seja bem-vinda em nossos corações. Senhor, abençoa aqueles que hoje ainda vivem e estão em trevas e no erro. Mesmo aquele, Senhor, que tem contribuído muito para a propagação do erro, em especial os erros nas Escrituras. Deus, ó Deus, que estas pessoas possam em tempo despertarem-se para verem o que estão causando, o dano, o mal que estão fazendo. Amém. Possam se arrepender e possam encontrar-se nas fileiras dos fiéis. Ó Senhor Deus, e que nós não tenhamos a nossa vida por preciosa, assim como também aqueles nos séculos anteriores não tiveram, para poder levar a Tua palavra na sua perfeita pureza a toda nação, tribo, língua e povo. E que possamos com intrepidez denunciar os erros do diabo e os erros, Senhor, das igrejas onde ele conseguiu colocar a sua mão, que foram grandemente propagados. Assim, ó Deus, que não fique uma alma na terra sem receber o verdadeiro esclarecimento. É o que te pedimos, ó Deus. E pedimos por isso que prospere esta nossa obra, porque não é nossa, mas Tua. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aquilo que foi colocado hoje é uma verdade, e a verdade, ela está aí para ser objeto de investigação. Portanto, se você questiona, pesquise. Da nossa parte e da minha, estamos dispostos a defender esta verdade e avaliar as objeções sinceras e coerentes e corretamente fundamentadas que possam ser trazidas contra esta mensagem. Por outro lado, nós não nos daremos ao trabalho de responder objeções feitas baseadas em meras imposturas ou recheadas de ataques pessoais, pois será entendido que estas objeções são nada menos do que ataques pessoais provenientes de pessoas que deram lado para o inimigo das almas. Nós nada temos que ver com defender a nossa reputação ou conduta, mas sim de levar a verdade. Portanto, se você que nos assiste é um sincero pesquisador da verdade, una-se a nós. Una-se a nós no Ministério de Advertência Final. Vamos pesquisar juntos e obedecer essa verdade, para sermos a Igreja de Deus preparada para receber a Jesus nos últimos dias. A igreja pura, sem mancha e sem defeito, que será arrebatada. Amém? Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe
e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Te convido para o nosso próximo encontro, marcado para quarta-feira, a partir de 8h20, horário de Brasília. Fique conosco no canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou então no nosso site advertenciafinal.com.br. Até lá. Deus abençoe.